Santos do Fundão! Olá, tudo bem? Bom, eu quero começar dizendo que eu sou uma santa, porém, não uma santa da Europa, como é mais comum vocês encontrarem por aí. Além disso, eu nem sempre fui santa. Bom, isso é óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que eu não tinha o menor perfil para ser santa. Vocês vão ver o porquê. Vem, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Mas antes, eu preciso dar a vocês um pequeno e breve contexto histórico, tá bem? Existia uma região na Rússia que era disputada por mais de 500 povos. Estamos aqui no século IX depois de Cristo. Para colocar ordem, os varegues, que eram comerciais suecos, eles foram chamados para governar a região. Eles foram responsáveis por juntar a cultura bizantina e a cultura eslava, dando origem à cultura russa que vocês provavelmente devem conhecer hoje. A Rússia ganhou seu primeiro governante, chamado Rurik, que governava da cidade de Novgorod. Rurik morreu e, como seu filho Igor ainda era muito novo, o seu tio Oleg acabou ficando como regente temporário. Oleg acabou conquistando os territórios do sul de Novgorod até Kiev, fundando a Rússia de Kiev, que é o embrião da Rússia que vocês conhecem hoje. Bem, nesse meio tempo, Igor já estava com 26 anos e é aqui que eu entro na história. Nasci em Pskov, na Rússia, por volta de 890 d.C., em uma família de origem viking. Meu pai era chefe de uma tribo chamada Variag. Nós éramos responsáveis por vários pontos de comércio dentro da Rússia. Quando tinha 13 anos, conheci o Igor. Esse Igor aí mesmo que eu estava falando agora há pouco. Nós se apaixonamos e logo nos casamos, em 903. 9 anos depois, em 912, o tio do Igor, Oleg, morreu. E aí foi que nos tornamos, meus filhos, reis da Rússia de Kiev. Em 942, nós engravidamos e tivemos nosso primeiro e único filho, Sviatoslav. Bem, até aqui, tudo parecia estar dentro dos conformes. Porém, por volta de 945, o Igor decidiu cobrar os impostos dos drevilianos, um dos principados da Rússia, que desde a morte de Oleg não pagava os impostos. Eu lembro que o Igor juntou um grande exército e marcharam rumo à cidade de Skorosten. Obviamente que assim que viram um grande exército, os drevilianos logo se renderam e pagaram todos os tributos. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. Um dia o Igor acordou insatisfeito e decidiu que os impostos não eram suficientes para os drevilianos e que iria lá de novo cobrar mais. E foi. Só que, eu não sei porquê, mas ele foi com um exército bem menor. Bem, o resto não é difícil de imaginar, certo? Os drevilianos rapidamente mataram os soldados e pegaram Igor. Amarraram meu marido entre duas árvores e... Bem, gente, em resumo, ele morreu. Meu filho nessa época só tinha 3 anos. Perdeu o pai muito cedo. Acabei tendo que assumir o trono e virei a rainha soberana da Rússia. Mas vocês nem imaginam como eu descobri a morte de meu marido. Pois os próprios drevilianos foram até mim, em Kiev, me contar. Vocês acreditam nisso? E mais, eles ainda sugeriram que eu me casasse com um dos nobres do seu povo. Eu não sei. Eles não sabiam, provavelmente, mas eles estavam mexendo com a mulher errada. Friamente eu engoli em seco, diante da notícia e da belíssima proposta, né? Disse a eles que aceitava, claro, a proposta e que no dia seguinte, inclusive, eu daria um banquete no reino para comemorar. Pedi para que eles retornassem à sua cidade e vestissem suas melhores roupas, porque os meus soldados iriam buscá-los e trazê-los ao reino sobre os seus ombros. Sabe aquela coisa bem egípcia, bem chique? Pois é isso daí mesmo. E assim eles o fizeram. Meus soldados levaram os drevilianos até o meu palácio, carregando-os sob os ombros. Mas não para servirem de um banquete, não. Definitivamente não. O meu coração não tinha espaço para celebrações. Estava em chamas de vingança. Meus soldados despejaram todos num buraco que ficava no centro do palácio e os enterraram vivos. A morte do meu marido, do rei, não seria esquecida. Antes que a notícia se espalhasse,
Eu pedi que mandassem uma mensagem para a cidade dos Drevilianos, convidando os nobres para o casamento. Eles ficaram muito felizes, é claro. Ao chegarem no palácio, pedi que fossem para a casa de banho, para que se lavassem e descansassem antes da cerimônia. Assim que todos eles entraram na casa, as portas foram trancadas e ateamos fogo com todos eles dentro. Eu disse, mexeram com a mulher errada. Um vazio, porém, eu não sei, mas ainda entava meu coração. Eu não conseguia me livrar daquele desejo de vingança. E então, um tempo depois, eu mesma fui até a cidade dos Drevilianos, com poucos soldados, é claro. Disse a eles que queria muito ver o túmulo de meu marido e homenageá-lo com um banquete. Servimos hidromel a todos. E quando eles estavam bem bêbados, eu mandei que massacrassem todos que estavam ali. Foi um verdadeiro funeral, confesso. Imagino que depois disso tudo, os Drevilianos começaram a ficar com medo de mim, porque eles ficaram mais reclusos na cidade, né? Não queriam contato com ninguém, mas de alguma forma meu coração ainda estava muito vazio. Um buraco enorme tomava cada vez mais conta de mim. E para mim, de alguma forma me parecia que era sede de mais vingança, entende? Bem, como o povo estava com medo e estava bem recluso, eu tive uma outra ideia. No ano seguinte, eu pedi que mandasse uma mensagem para a cidade dos Drevilianos, dizendo que eu queria perdoar o povo e que para isso eu iria cobrar um imposto simbólico. Bastava que cada casa me desse 3 pombas e 3 pardais e pronto, estava acabado. Já é de imaginar que eles ficaram encantados e bem felizes, inclusive. Então assim eles o fizeram. Cada casa entregou aos meus emissários 3 pombas e 3 pardais e partiram. Mas eles não voltaram para Kiev. Eles ficaram aos redores das cidades dos Drevilianos. Cara, eu sou muito criativa. Eu era muito criativa, de fato. Ao anoitecer, eles amarraram um pano com enxofre nos pés dos pássaros, atearam fogo e os soltaram. Eu não sei se vocês sabem, mas os pombos voltam para casa. Em questão de minutos, toda a cidade de Skorosten estava em chamas. Achei que, após isso, meu coração estaria em paz. Mas ele parecia ter um vazio impreenchível. De alguma forma eu sentia que aquilo não era tudo, que deveria haver algo mais profundo que eu não conseguia explicar. Eu não sabia naquela época, mas meu destino já estava traçado. Bom, nessa época eu comecei a sentir uma movimentação estranha no sul da Rússia, próximo ao Império Bizantino. Eu decidi, lógico, investigar, o que estava acontecendo, e foi tudo um verdadeiro choque para mim. Ainda não sabia ao certo o que era, mas haviam 2 missionários, hoje conhecidos como São Cirilo e São Metódio, pregando para o meu povo sobre um tal Jesus Cristo. Já tinha inclusive pequenos agrupamentos católicos, pelo que eu vi. Fiquei abismada com a audácia daquele povo, que estava seguindo uma religião contrária do seu reino. E pior, eles pareciam não se importar que fossem motivo de chacota. Era um povo com estilo de vida diferente, eles falavam em perdoar os inimigos, de se desprender de bens materiais, estavam dispostos a serem zombados e até mesmo mortos em nome de um tal Jesus. Mas o que mais me espantou foi a paz que eles tinham no coração, algo que eu verdadeiramente nunca havia experimentado. Parti para a cidade de Constantinopla imediatamente, a capital do Império Bizantino. Quis me encontrar imediatamente com o imperador para conhecer melhor sobre Jesus. Visitei diversas igrejas, inclusive o túmulo de Santo André. Diz a lenda que Santo André profetizou em Kiev que naquele lugar seriam erguidos uma cidade que serviria a Deus. Bom, hoje eu gosto de pensar que aquilo começou comigo. E foi assim, aos 60 anos, que o mesmo Deus que havia conquistado a Europa ganhou morada em meu coração. Foi em Constantinopla que me entreguei plenamente a Jesus e fui batizada. Retornei a Kiev e entreguei o reino a meu filho. Claro que tentei convencê-lo a se converter. O disse que havia conhecido a sabedoria e que estava feliz. O mesmo aconteceria com ele se ele o quisesse. Mas, esses jovens, meu filho tinha muito medo de que zombassem dele. Se esquivou como pôde. Eu respeitei, mas nunca deixei de rezar por ele e pela sua conversão.
Ao menos ele encerrou com todas as perseguições aos agrupamentos católicos. Aproveitei-me desse presente e comecei a construir igrejas na cidade de Kiev e também na cidade em que nasci, Pskov. 19 anos depois, aos 79 anos, eu adoeci e morri, infelizmente sem realizar o meu desejo de ver o meu país, a minha Rússia, um país católico. Meu filho, Sviatoslav, nunca aceitou minha religião, mas realizou meu pedido de ter um funeral católico e não pagão. Meu desejo de conversão total da Rússia somente aconteceu 30 anos depois da minha conversão, com meu netinho Vladimir, o Grande. Fui canonizado em 1947, quase 600 anos depois, como a primeira Rússia a ser declarada santa pela Igreja Católica. E aí, depois de tanta dica, você já sabe quem sou eu? Meu nome significa, inclusive, santa ou sagrada. Não sei se por coincidência. Eu sou a Olga de Kiev, e estou aqui intercedendo por você. Afinal, eu sou uma das provas de que uma pessoa com o coração aberto à graça de Deus encontrará nele a misericórdia. Ele me amou, apesar do tanto mal que fiz, apesar de todos os assassinatos. Ele me amou e ama, com certeza, definitivamente, a você. Veja, a maior parte da minha vida eu fui pagã e cometi assassinatos a sangue frio, premeditados, por pura vingança. Comecei essa história dizendo que não era santa. Jamais poderiam prever isso pelas minhas atitudes. Não fui uma dessas santas que nascem com espírito de doação, de sacrifício, de bondade. Mas eu aceitei ao Deus que sempre me amou. E essa foi a maior felicidade da minha vida. Converta-te também. Um grande abraço. Fique com Deus.